16 de outubro de 2024, estou aqui na Avenida José Silveira, do meu lado esquerdo aqui, ó, está o prédio da Escola Estadual São João Batista, a qual está promovendo a Feira de Ciências e Cultura de 2024. Vamos lá registrar o trabalho dos alunos, né, para todos vocês. Eu estudo nono ano na Escola São João Batista e hoje eu vim falar sobre o Triângulo do Fogo. O Triângulo do Fogo ele é composto por 3 elementos: o calor, o oxigênio e o combustível. Aqui temos os seguintes equipamentos. Esse aqui é o soprador. Ele é utilizado para retirar o combustível. Os garos. Esse aqui é o abafador, ele serve para retirar oxigênio. Ali temos capacete, que é para se proteger, depende da área onde estiver, seja no prédio, qualquer lugar. Essa aqui é a mochila costal e a bomba costal. Elas duas têm a mesma função, que é para retirar o calor e assim evitar a reação em cadeia. Muito obrigada. Boa tarde, eu sou a Marcela. Boa tarde, eu sou a Mariane. Boa tarde, eu sou a Nicole. Nós somos alunos do 2º ano, estamos com um projeto de queimadas. E a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos ambientais que as queimadas causam. Temos como desmatamento, né, a poluição do ar e a mudança climática, que também afetam bastante. Erosão do solo. Com as queimadas, a camada vegetal da terra acaba ficando exposta. Com isso, a terra acaba comprometendo a fertilidade dessa terra. Mesmo com chuva, a terra que já foi destruída, ela vai ter uma grande dificuldade de absorver essa água. Uma terra que era saudável, que era fértil, com as queimadas, ela vai ter uma dificuldade enorme de absorver essa água, porque ela já foi totalmente destruída. Também prejudica os animais. Muitos animais acabam sendo mortos e muitos também são forçados a migrarem de habitat, mudarem para outro ambiente por causa das queimadas também. Também compromete com a falta de chuva. Esses tempos atrás tivemos muito exemplo disso, a gente olhava para o céu e estava aquela grande fumaça e não estava chovendo. Por quê? Por causa que com as queimadas criou essa camada de fumaça na terra, impedindo que a chuva chegasse para a gente. E mesmo agora chovendo, muita vegetação que já foi queimada, como eu mesmo disse, ela vai ter dificuldade de ser uma terra saudável e fértil novamente. Um grande exemplo que a gente tem disso foram as enchentes que tiveram esse ano no Rio Grande do Sul, que pelo aquecimento global, essa chuva era para ter caído em todo o país, né, em todo o Brasil. Só que pelo aquecimento global, que formou uma camada, essa chuva, ela acabou caindo só no Rio Grande do Sul, só no sul do país. O que aconteceu, que ocasionou as enchentes, né? E aí, depois, como essa chuva não subiu para o restante do país, acabou tendo as queimadas no norte e no nordeste do país. Isabel, eu estou no 7º ano, no 7º ano 2, e hoje eu vim apresentar o balão de gás carbono. Eu vou explicar como funciona para vocês. Esse balão de gás carbono funciona com vinagre, um vinagre de álcool, para ser mais específica, e bicarbonato de sódio e limão. Eles reagem liberando gás carbono e enchem esse recipiente de pressão e ar. Com isso faz a bexiga encher.
a gente vai colocar um pouco de vinagre dentro desse pote. Quanto mais vinagre, melhor a experiência. Aqui dentro já tem limão. E aí a gente vai pegar um balão e vai encher com bicarbonato de sódio. E aí vai colocar dentro dessa garrafa. E aí ele vai encher sozinho, com essa reação. Ele não estoura porque a reação não é forte o suficiente para acontecer isso. Foi isso. Obrigada. Meu nome é Laísa, eu sou do 7º 2 e a gente vai apresentar o foguete de gás carbônico. Boa tarde, sou a Rafaela, sou do 7º 2 também e vamos apresentar o foguete com bicarbonato de sódio, limão e vinagre. Vamos colocar primeiro o vinagre no recipiente, vinagre de álcool, um pouco. Vamos precisar também de uma rolha, vem com nós. Aqui a gente vai colocar um pouco de limão primeiro. Logo em seguida o bicarbonato, tem que ser rápido. E ele voa por causa que o vinagre é um ácido, mas o bicarbonato de sódio com limão reagem liberando gás carbônico. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Boa tarde, eu sou o Renan, do 2º ano do ensino médio. Nós estamos falando hoje sobre a pressão atmosférica juntamente com a evaporação do álcool. Aqui eu tenho a amostra da evaporação do álcool junto com a pressão atmosférica acontecendo os dois juntos. Aqui eu vou utilizar álcool 90, aqui na vasilha temos água com corante para dar uma visibilidade melhor para ver. Aqui agora eu vou borrifar o álcool 90, injetar o fogo e colocar na vasilha. A água subiu por quê? Quando o gás acabou do fogo, a pressão atmosférica entrou em ação e fez com que a água subisse para cima. Deu? Boa tarde, primeiramente, né? Aqui nossa turma é do 2º ano, esse aqui é o Lucas, o outro Lucas são o primo aqui. E a gente vai apresentar, que é quase o mesmo efeito que tem daquele copo que você apresentou anteriormente. Que a gente vai colocar álcool 90 no litro e depois vai colocar fogo para ter, quando o álcool sair todo o gás dele, ele vai ter uma pressão que vai mandar ele para lá. E aí tem a diferença igual aquele ali, só que tem o negócio ao contrário, vamos dizer assim, né? Enquanto um faz subir, o outro dá pressão para sair para fora. E é isso. Boa tarde, meu nome é Lara, e essa daqui é a Ana Amélia. Somos do 2º ano do ensino médio e o nosso projeto é falar sobre o café. Aqui temos uma muda de café da espécie arábica, 100% arábica, e essa daqui é a molécula do café, da cafeína. Aí aqui se inicia o processo do café. O café, após ele estar maduro, a gente colhe ele. A gente não teve acesso ao café maduro porque não está na época certa do ano ainda. A gente só tem o verde. Após o café estar maduro, a gente colhe o café, leva para o terreiro de café, lá a gente fica secando o café ao sol. Assim que ele atinge a umidade de 11,6, 11,5 por aí, ele está pronto para ser levado ao secador de café. Lá acaba de ajeitar a umidade do café e tirar essas cascas do café, deixar um café limpo dessa forma e seco. Aí após isso a gente leva o café para o torrador. O torrador vai fazer o seguinte processo de torrar o café. Se for uma torragem mais apertada, o café fica mais escuro. Quanto mais escuro, ele fica mais amargo. Após isso a gente moe o café e está pronto para o consumo. Agora a gente vai falar sobre diferentes métodos de café. Tá bom? Aqui temos o bule, que é para armazenar o café, e essa daqui é a cafeteira italiana. Ela funciona da seguinte forma: a gente coloca o pó de café aqui juntamente com a água,
coloca esse filtro, acopla aqui e leva ao fogo. Assim que a água começa a ferver, a água sobe e sai por aqui como se fosse um leite fervendo. Oi, tudo bem? Aí aqui temos o clássico coador de pano. Júlia. E essa daqui é a prensa francesa. Ela funciona da seguinte forma. A gente coloca um café com a moagem mais grossa aqui. Se for um café com a moagem mais fina, ele passa por esse filtro e fica com aquelas pedrinhas de café na boca, que não é legal. Aí tem que ser um café com moagem mais grossa, dessa maneira, por exemplo. Aí a gente coloca o café juntamente com a água aqui, prensa o café, o pó do café vai ficar aqui no fundo, o café já coado vai estar aqui e está pronto para o consumo. Esse aqui é um moedor manual. Você coloca o café aqui, o café torrado, você coloca o café torrado aqui, moe o café e ele sai aqui. E ali atrás temos um moedor mais antigo. Aí aqui temos algumas inovações no mundo do café, que é o café solúvel, que é simplesmente diluir na água quente, e a máquina de café, que o café fica armazenado nessas cápsulas e depois é só colocar ali que está pronto para o consumo. Aqui a Ana Amélia vai falar agora sobre um pouco da história do café. O café ele é originário da África, ele ganhou força através de alguns mitos lá, assim ele foi se expandindo. Chegou em continentes como a Europa, a Ásia e aqui chegou na América. Porque ele chegou na América, ele chegou primeiramente ali pela Guiana Francesa, que era um país colonizado pela França na época. E aí ele chegou aqui no Brasil. As primeiras mudas que chegaram no Brasil foram plantadas no Maranhão. Mas só que não deu tão bem como, por exemplo, ele era cultivado na Europa, não foi tão forte por causa do solo ser mais arenoso, argiloso, ele não foi tão bem cultivado. Aí trouxeram ele para o Sudeste, ali em Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, onde, por exemplo, aqui em Minas, que tem as maiores fazendas de café daqui, onde o Brasil, por exemplo, é um dos maiores exportadores de café no mundo, teve um ciclo do café que durou mais de 100 anos, tem muita força aqui no nosso país. Parabéns. Meu nome é Miguel. Meu nome é Rafael. Meu nome é Thiago. A gente estuda no 6º ano. Hoje a gente vai fazer a experiência do túnel psicodélico. É uma experiência baseada no efeito de reflexão da luz branca sobre os CDs com o intuito de causar desvios angulares nos raios ultravioletas e infravermelhos, formando assim imagens vibrantes e distorcidas que tentam reproduzir o efeito psicodélico. O que acontece aqui é que a luz dos raios ultravioletas se reflete no CD, porque o CD tem uma capacidade enorme de dividir as cores do arco-íris. Esse fundo preto serve para dar uma ilusão que existe um túnel infinito aqui, e psicodélico por causa da divisão das cores do arco-íris. Como já explicou, o ultravioleta é o raio da luz que bate aqui, que toma conta do CD todo. E o violeta com o vermelho se juntam e formam a cor do arco-íris. Pode apagar, Arthur. Apaga a luz. É só colocar aqui. Só colocar o olho bem aqui. Só põe a câmera bem aqui, ó. Se não der, pode pôr por cima. Vai acender. E vai apagar de novo. E também nós vamos mostrar. Aqui também dá de ver que o CD também tem uma capacidade enorme de dividir as cores do arco-íris na parede. Pode acender. Não, Arthur. Oi, meu nome é Maria Vitória. Sou da série 6º ano. Tenho 12 anos. O que a gente vai apresentar aqui é vela de laranja. O que você vai precisar para fazer vai ser um pouquinho de óleo. Aí você tem que encaixar vermelho. E você vai pegar fogo no pavio da vela. Também vai mostrar que o CD tem uma capacidade enorme de dividir as cores do arco-íris na parede.
Pode acender. Muito bom, parabéns. Eu sou Miguel Pestana, sou do 6º ano. Ela é a Ana Júlia, ele é o André e ele é o Hélio. Vamos apresentar o experimento chamado lâmpada d'água, lâmpada de lava. Para isso vamos precisar de água, óleo, corante, tinta, qualquer preferência, e efervescente. Para isso a gente vai pegar a água, vamos pôr mais ou menos até assim tá bom. Pegar um pouquinho do óleo e pôr assim. Agora a gente vai pegar o corante. Vamos pôr gotinhas de corante e misturar. Colocar mais corante. Até formar uma boa de uma camada de corante, ó. Ó. Agora a gente vai pegar o óleo e vamos completar. O efervescente tem um gás chamado CO2. Esse gás só funciona em água polar. Como essa água aqui é polar e o óleo não polar. Por isso, quando a gente coloca aqui, em vez de tudo já ficar roxo, direto, não funciona. Dá essas partículas. A gente pode ver a diferença daqui de baixo, que tá mais escuro, e daqui da frente, ó, que tá mais clarinho, ó. Aí começa a dar umas partículas. Porque nesse efervescente, tem o que eu falei, tem o gás chamado CO2. Esse gás faz fazer isso daqui. Porque o gás CO2 só funciona na água. Já no óleo não funciona. Por isso, quando a gente põe o gás aqui na água, em vez disso aqui subir tudo direto, já funcionar tudo, não. Dá aqui, ó. Dá essas bolinhas, ó. Tipo como se fosse de corante. Subindo isso aqui. A gente pode ver que aqui a espuma tá ficando roxa. Que é tipo como se subisse o gás. E dá esse resultado. Muito obrigada. Boa tarde. Meu nome é Leonardo e hoje iremos apresentar todos os ossos do corpo humano e todas as suas funções. E nós somos a turma do 6º ano. Boa tarde, meu nome é Vitor. Vou apresentar o crânio, o maxilar e a coluna vertebral. O crânio guarda e protege o cérebro, que é um dos órgãos mais importantes do corpo humano. O maxilar ajuda na função da mastigação e a coluna vertebral sustenta o crânio. Boa tarde, meu nome é Gustavo. Hoje eu vou apresentar o externo, que protege os órgãos vitais e dá sustentação às costelas. E tíbia e fíbula, que fazem parte do osso da perna. Hoje irei apresentar as costelas, que protegem os órgãos do corpo humano, o fêmur, que sustenta o corpo humano, e a patela, que protege frontalmente as articulações do corpo humano. Boa tarde, meu nome é João Gabriel e eu vou apresentar os tarsais, metatarsais e falanges, que juntos formam a estrutura do pé. Boa tarde, meu nome é Demar Fernando. Vou apresentar os carpais, metacarpais e falanges, que juntos formam os ossos da mão. Também vou apresentar o símbolo do membro inferior, conhecido mais como bacia, que dá estabilidade à coluna vertebral e aos órgãos. Boa tarde, meu nome é Silas. Hoje vou apresentar rádio, ulna e húmero, que formam o braço. A função deles é a movimentação. Meu nome é Heloísa. Mariana. Nós somos do 9º ano. E a gente vai explicar um pouco sobre o teste de condutividade de soluções. A gente vai colocar esse aparelho nas soluções para mostrar qual acende e qual não. Água. Vai falando, nossa. Açúcar. Água com açúcar não acende. Bicarbonato. Acende. Sal. Acende. Água sanitária, acende. O vinagre, acende só um pouco. O limão, acende um pouco. A laranja. Café. E o leite.
Isso acontece pela corrente de íons que faz a eletricidade passar pelo fio e chegar na lâmpada. Como, por exemplo, o café e o vinagre tem poucos íons, pouca eletricidade, por isso que acende pouco a lâmpada. Precisa de íons negativos e positivos para eles acenderem. Sou Ana Cláudia, nós somos do grupo do 9º ano. A gente é o Jean, Davi e o Isaac e a gente está falando sobre o vulcão. Ele é formado nas zonas de convergências, ou seja, as regiões onde há o choque das placas tectônicas. O acúmulo de pressão provocado pela movimentação das placas tectônicas provoca a descarga de energia, resultando assim na erupção vulcânica. A lava é uma substância extremamente quente composta por rochas fundidas. Ela é formada pelo magma, localizado na crosta terrestre, e chega na superfície através do vulcão. A gente agora vai fazer a simulação da erupção do vulcão. Vinagre, detergente, corante e bicarbonato. Tá bom, tá bom. Bota assim bastante. E aí vai ser. Foi. Nossa, sabe? Quê? Boa tarde, nós somos os alunos do 1º ano do ensino médio. Eu sou a Maria Luísa. Eu sou o Rian. Nós iremos falar sobre os primeiros socorros. No nosso caso, nós iremos falar sobre o ataque cardíaco e o infarto. Primeiramente, para diferenciar os dois, o ataque cardíaco é quando para de bombear sangue até o coração. Já o infarto é quando bloqueia o sangue de chegar ao principal músculo do coração, que é o miocárdio. Ele fica localizado nessa parte do coração. Os principais fatores de risco são pessoas que têm obesidade, pressão alta, diabetes, histórico familiar com problemas do coração, sedentarismo, pressão alta. Uma das principais formas de prevenção são a prática de exercícios físicos e alimentação saudável. Se no caso alguém der uma parada cardíaca, você pode salvar a vida de alguém. Primeiramente, você vai ligar para a emergência, de preferência o SAMU, no número 193. Você vai colocar em seguida a pessoa numa posição confortável. Se ela não responder, você vai checar os sinais vitais, colocando aqui na nuca do lado esquerdo. Se os sinais vitais não responder, você vai começar o RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar. Depois de 2 minutos, você vai checar novamente aqui e vai continuar fazendo o RCP se não for respondido, até a emergência chegar. Então é isso. Boa tarde, eu sou Luísa, ela é a Marcela, somos alunos do 1º ano do ensino médio e estamos aqui para representar engasgo de bebê. Em primeiros casos, acione o SAMU, número 192. Vê se não tem nada na aérea da boca do seu bebê. Se não tiver, pegue ele, vire ele de cabeça, assim, segure os 2 dedos assim e dá batidinhas. Vire ele, olha se ele está respirando. Caso não tenha voltado, no meio do peito e da barriga 3 vezes.
Caso ele tenha voltado, espere o SAMU ou vai para um pediatra que estiver mais perto de você, porque engasgo pode prejudiciar a vida de seu bebê. No Brasil, o engasgo é uma das principais causas de morte acidental em crianças menores de 1 ano de idade. Isso pode causar insuficiência respiratória, desnutrição, desidratação e complicações respiratórias. Saber como agir em situação de engasgo pode salvar vidas. Muito obrigada. Oi, boa tarde. Meu nome é Letícia Cassiane João Paulo e hoje nós iremos falar sobre a convulsão. Convulsão é uma atividade elétrica anormal e excessiva no cérebro que pode causar movimentos involuntários, perda de consciência ou alteração da percepção. Causas: epilepsia, traumatismo craniano, infecções, alteração do metabolismo e de substâncias. Sintomas: movimentos descontrolados, rigidez muscular, confusão pós-convulsão, dificuldades para falar. Aproximadamente 1 em cada 26% das pessoas podem ter convulsão ao longo da vida. Então, muitas pessoas mesmo que têm a convulsão. 50 milhões de pessoas são epiléticas no mundo todo, o que é um número bem alto, mas as causas da morte são bem baixas, que é entre 1 e 2%. Então, quase ninguém morre por causa da convulsão. Agora, você deve estar se perguntando aí, o que acontece quando uma pessoa estiver convulsionando do meu lado? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é ligar para o seu número de emergência. Agora você deve afastar todos os objetos para não causar ferimentos à criança. Vire a pessoa de lado, por causa que provavelmente a pessoa vai vomitar. E se a pessoa vomitar e estiver assim deitada normal, vai aspirar o vômito, o que acontece muito comum, que é a causa mais comum das mortes. Tanto que Cameron Boyce, o ator de Descendentes, morreu por causa disso. Muitas outras pessoas morreram por causa disso também. É a coisa mais comum que acontece. Agora, proteja a cabeça da pessoa. Por causa que proteger a cabeça da pessoa também é essencial para isso. Não segura a pessoa muito forte, por causa que pode evitar muito mais danos, entendeu? Deixa a pessoa ter a convulsão. Se ela cair de novo, vire ela do lado de novo. Não segure muito ela. É muito ruim para a pessoa que está convulsionando agora. Já ouviu aquele mito da pessoa, se você tiver a convulsão, você vai enrolar a língua e puxa a língua da pessoa para não sufocar. É puro mito, muito mito mesmo. Você não pode fazer isso. A coisa que você deve fazer é isso aqui, mas se você colocar a mão na língua da pessoa, a pessoa pode te morder, você vai quebrar seu dedo, além de causar muito dano na carga dentária e assim causar o sufocamento da pessoa. Não faça isso de jeito nenhum. E também cronometre a sua convulsão. A convulsão dura em média de 5 a 10 minutos. Mais de 10 minutos ou menos de 10 minutos não é uma convulsão. Procure seu médico, ele vai saber melhor te falar o que vai ser, por causa que a convulsão só dura em média de 5 a 10 minutos. E aqui temos o cérebro. O cérebro mostra aonde que acontece a convulsão. Aqui é o lado opcional e o temporal. Aqui temos o lado do cérebro e aqui temos o lado epilético. A convulsão acontece mais na área da visão e da coordenação motora, que é nessa parte de cima, o temporal e o opcional. E é isso. Oi, tudo bem? Somos alunos do primeiro ano do ensino médio. Meu nome é Jean. Meu nome é Matheus e estamos explicando sobre o desmatamento. O desmatamento é um dos problemas ambientais mais graves no nosso tempo. Além de ele devastar florestas e recursos naturais, ele desprocessa o equilíbrio do planeta em diferentes elementos, que é o desmatamento e o vegetal. E o vegetal é essa parte mais verde, que podemos ver que está muito mais bem tratada que a parte vermelha. Que aqui estamos cuidando mais e tentando evitar o uso de madeira, o uso de plástico, o uso de poluentes que podem atrair fogo ou colocar mata ou desmatar a floresta. Então a gente tenta o máximo não contribuir para o mal dessa floresta ou fazer mal para a mata e os animais, principalmente os animais que vivem na água ou vivem pela floresta. E chegamos ao fim da nossa apresentação. Aqui estão os cartazes e muito obrigado. Como agradecimento, aqui uma bala. Boa tarde, meu nome é Nicole e Ana Cecília. Nós somos alunos do primeiro ano do ensino médio e hoje a gente vai apresentar a vela que levanta a água.
Quando a gente coloca esse recipiente acima da vela, ela cria uma pressão que faz com que a vela ela queime o oxigênio dentro do recipiente, fazendo com que a água sobe. Ela sela o ambiente, simultaneamente a diminuição da chama até apagar. O ar volta a esfriar e a contrair, diminuindo a pressão no interior da garrafa. A pressão atmosférica, sendo maior, fez com que a água suba. Então, a pressão da atmosfera ela é maior do que a pressão da água, que faz com que sobe, fazendo com que a pressão suba aqui. Como é que chama? Ai, meu Deus, eu só comi isso, Cília. A pressão da água, ela faz com que a vela ela apaga simultaneamente, sem queimando o oxigênio dentro da garrafa. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Feira de Ciências e Cultura desse ano aqui, do 1º ao 5º ano. Nós falamos sobre as plantas, as hortaliças, né? Desde o preparo do terreno, desde o terreno bruto, preparo do solo, né? Ele aqui dando exemplo dele bruto, depois ele tem que ser arado, adubado, regrado, para depois vir para a plantação. Só que antes disso, a gente tem que fazer a escolha das sementes, né? Da semeadura. Tem que ter sementes boas, perfeitas, para que tenham plantas também saudáveis. Esse aqui é a turma do 1º ano, aqui é a turma do 2º ano, e aqui eles plantaram o alpiste para poder fazer uma atividade lúdica, né? Plantamos o alpiste, com uma semana ele veio os cabelinhos dele, eles enfeitaram o copinho e o cabelinho. Aqui agora já é a turma do 3º ano. O terceiro... Os cuidados devem ser, né? Com a plantação. Aí os meninos fizeram um caderninho com dicas que deve ter com as plantas. Eles construíram uma maquete, né? Que eles visitaram, né? As hortas lá do Calafate, né? Do Júlio. E aí eles fizeram uma maquete com as plantações, o cuidado deve ter. Agora aqui no 4º ano, os meus alunos estão falando, né, da colheita, que ela pode ser manual e ela pode ser também feita com maquinário, né? Então, nós escolhemos 11 produtos, né? E falamos como que é a colheita destes alimentos. E aqui no 5º ano, para fechar o ciclo, é o consumo final. Como que é a produção do consumo final dos alimentos. Desde a maneira de como conservá-los, né? E também as receitas, né? Para o consumo, né? Final, para a nossa alimentação e quais são saudáveis, como que devemos trabalhar, né, em cima de uma alimentação saudável. Aí aqui, ó, os alunos prepararam, né, os alimentos já preparados, o angu, o biscoito de fubá, o doce da abóbora, o arroz com feijão, que é o nosso carro-chefe, e os sucos de cenoura e de couve. Aqui são os alimentos, né, próprios para o nosso consumo. E aqui a gente pode falar, Joel? Aqui a gente fez um folderzinho para explicar os cuidados que devemos ter com os nossos alimentos. A Márcia, secretária, ela que conseguiu idealizar para a gente a nossa ideia, colocou no papel. E aqui, como o início foi a visita na hortaliça aqui, né? Que a hortaliça é o forte aqui do Calafate, né? Nós fomos lá na hortaliça do Júlio e os alunos participaram, né, com ele da explanação de como é feito o trabalho dele.
desde o início até o consumo dele levar para a feira, né? E aqui hoje a gente está degustando, né, para degustar o suco de couve, né, que é rico em vitaminas, né, e muito bom para a saúde. Ali, a nossa colega, a Luciana, ela tem os conhecidos, né, e ela vai explicar para vocês como que é o funcionamento das engenhocas antigas. Então, aqui, né, nós temos o monjolo de socar o arroz, né, como era feito. Então, aqui, ó, a água cai e abaixa e vai estar socando o arroz para limpar, para tirar a casca. E nesse equipamento aqui, nós temos o moinho de moer o milho, onde coloca o milho ali, moe, para estar saindo, né, o fubá. Então, o nosso trabalho foi relacionado à saúde e o plantio dos alimentos. Boa tarde, gente. Eu chamo Dara. Eu me chamo Taylor. E eu sou a Isadora. Hoje a gente vai estar falando sobre as estações do ano, translação e as estações do ano. Do outro lado vamos falar sobre a Apolo 11 e a Laika. Isso aí. A rotação é o movimento que a Terra faz. Segura aí pra mim. A rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Ela vai rodando, que faz como se fosse... Não que faz como se fosse, que sim faz, de verdade, a noite, o dia e 24 horas, que na verdade não são 24 horas. São 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Ou pode ser até mais. Mas 24 horas certinho nunca deu certo. Mas a translação é um ano inteirinho. É o que a Terra faz em volta do Sol, mesmo assim fazendo a rotação, que faz o ano inteirinho. Por esse desconto que dá de não dar as 24 horas certinha, por isso que acontece o ano bissexto, que os minutos ou até mesmo as horas que sobram, passa durante 4 anos, passa a virar um dia inteirinho, que faz 366 dias ao invés de 365. Igual esse ano é um ano bissexto, que acontece de 4 em 4 anos. E o que acontece? A Terra, ela não é reta, ela é 23 graus, 23,5 graus. Aí isso faz com que aconteça as estações do ano. Quando a Terra está do lado... quando o Brasil está do lado leste, lá aqui tá durante o dia, e o Japão está durante a noite. Quando o Japão está do lado leste e a Terra está do lado... e o Brasil está do lado oeste, lá tá dia e aqui tá noite, como se fosse agora. Aqui agora tá dia, lá agora tá de madrugada. E nessa movimentação da Terra acontecem as 4 estações do ano. Isso aí. Agora eu vou falar sobre as... Agora eu vou falar sobre as estações do ano. Elas ocorrem devido à inclinação da Terra e os hemisférios. Vou começar falando sobre o verão. O verão ocorre quando o hemisfério norte está inclinado ao lado do Sol. Isso reflete em luzes solares e calor, causando o verão. O inverno é quando o hemisfério sul está ao lado do Sol, enquanto o hemisfério norte experimenta o inverno. Já primavera e outono são o contrário um dos outros. Enquanto no outono os dias são mais curtos e frios, primavera tem os dias mais longos e quentes. Do outro lado, a gente tem um filme explicando sobre o Apolo 11 e a cadela Laika, que foram os primeiros seres a pisarem na Lua. Oi, boa tarde, eu sou a Tatiele, ela é a Emily. Nós somos alunas do 8º ano do ensino fundamental da Escola Estadual São João Batista. O nosso trabalho é sobre a cachorrinha Laika e Apolo 11. Bom, a cachorrinha Laika era uma cachorra de rua que andava pelas ruas de Moscou, na Rússia. Ela foi o primeiro ser vivo a orbitar a Lua. Ela foi enviada na missão Sputnik no dia 3 de novembro de 1957. Porém, horas depois do lançamento, ela faleceu. Apolo 11 foi a missão que levou os primeiros astronautas à Lua.
ela foi criada em dia 16 de julho de 1969. E em 20 de julho de 1969, o tripulante Michel, Adrian e o Edson foi um dos primeiros homens a pisar na superfície lunar. Agora nós temos um vídeo para explicar como que a gente disse.